Quanto de ureia você deve diluir em água para aplicar via foliar? E por que que você deveria começar a repensar essa prática de fornecer nitrogênio via folha? É sobre esse tema que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai abordar um tema muito pedido por vocês, de uma maneira técnica, aprofundada, mas também prática, que vocês vão conseguir entender muito bem, mas prestando atenção no vídeo de hoje, beleza? Então vamos começar aqui falando sobre isso, pessoal. Quanto de ureia você vai diluir em água, ou se você deveria diluir ureia em água. Sim, existem situações que a gente pode fazer essa diluição. Então eu trouxe aqui a solubilidade da ureia. Então, em condições de temperatura ambiente, que é mais ou menos 25 graus, a ureia ela dissolve em água cerca de 120 gramas por 100 ml de água. Então, ele é um fertilizante altamente solúvel. Se a gente for comparar com outros, a gente solubiliza ele muito facilmente. Pega a ureia, coloca num copinho de água, você vai ver que você consegue diluir muito ureia mesmo. Varia de acordo com a temperatura, se é mais alto, se é mais baixa, mas aqui um padrão para vocês a 25 graus. Mas essa informação ela é mais importante para a fertirrigação. Então nós trabalhamos com muitos produtores que têm fertirrigação e aí sim, é muito comum a gente recomendar a diluição de ureia em água, até porque é uma fonte nitrogenada mais barata e aí a gente acaba usando a ureia mesmo para a fertirrigação. Mas aparece também muitos produtores que não trabalham com fertirrigação e vêm pedir uma opinião para a gente sobre a diluição de ureia, de algum outro fertilizante foliar que tenha nitrogênio. Há um tempo atrás se falou muito sobre o Arla 32, eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre o Arla 32, a gente vai colocar nos cards ou aqui na descrição do vídeo, né? Mas prestem atenção aqui, a gente vai fazer uma abordagem que não é apenas empírica, mas uma abordagem que leva em consideração uma série de fatores técnicos e práticos, tudo bem? Então, olha só, a gente tem aqui uma indicação de percentual de ureia, até quanto você poderia diluir em água para aplicar via folha em diferentes culturas agrícolas. Essa aqui é uma literatura, existem várias aí, mas eu trouxe uma para a gente dar uma olhada. Quanto que seria níveis que não gerariam fitotoxidez? Porque se você aplicar muita ureia diluída em água, dependendo da temperatura do dia e das condições climáticas, você pode ter muita fitotoxidez e a planta demorar muito para se recuperar. Então, se você pegar lá a cultura do milho, isso já aconteceu vários casos aqui. O produtor aplicou com milho muito grande, ele tinha em V5, V6 e caiu lá no meio do cartucho do milho. E a ureia ela acaba volatilizando um pouco de amônia. E a amônia acaba causando uma fitotoxidez que estressa esse milho. E aí você pode ter uma certa quebra de produtividade dependendo dessa fitotoxidez. Mas se a gente for pegar essa tabela, é muito interessante, eu tenho a cultura agrícola e o percentual então pode ser diluído com segurança para não dar fito. Então tem abacaxi aqui que é um pouco mais alto, que é de 2,4% até 6%. Eu vou mostrar já quanto que isso equivale em quilos, né? Diluído lá num tanque de pulverização, por exemplo. Alface, que é uma cultura bem mais sensível, de 0,5% a 0,7%, é bem pouquinho. Então, diluiu muito ureia em água no alface, vai pegar lá 3, 4 horas da tarde, você vai aplicar, vai acabar com esse alface. Vai dar uma fito muito forte mesmo. Aí tem algumas outras mais resistentes, por exemplo, a beterraba, 2,4%, cana-de-açúcar de 1,2 a 2,4%, e algumas outras aqui menor, né? Muita gente que nos acompanha trabalha com milho, de 0,6% até 2,4%. Esse aqui é um trabalho muito interessante que eles fizeram, percentuais de ureia aplicado na cultura do feijão em diferentes horas do dia. Então eles aplicaram 4, 6, 8, 10 e 12% de ureia diluída em água às 8 horas da manhã, às 4 horas da tarde e às 8 horas da noite. Dá uma olhada aqui às 8 horas da manhã. E eles deram notas, então, de fitotoxidez. Quando a nota era 1, tinha ausência. 2, pouca fitotoxidez. 3, fitotoxidez moderada. 4, acentuada. E 5, bastante acentuada. Quando foi às 8 horas da manhã, olha só, a 4% de ureia diluída em água no feijão, 1,25, que seria a nota de fitotoxidez, 6% 1, então não teve praticamente nada, a 8% 1,75, 10% 2 e 12% 2,75. Já ficou mais acentuada essa fitotoxidez com 12% de diluição de ureia. Agora, às 4 horas da tarde,
4% não teve nada, 6% não teve nada, 8% já teve 1,75, 10% 2,25 e 12% 3,75. Então 12% de ureia no feijão aplicado às 4 horas da tarde já deu uma fitoxidez bastante acentuada. Já às 8 horas da noite, nem com 4, nem com 6, 8, 10, nem 12 deu problema com fitoxidez. Só que tome cuidado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre se vale a pena ou não e em que situações que vale a pena. Então, mistura de ureia, só para a gente ter uma ideia aqui, se a gente fosse pensar em 10% de ureia diluído em água, nós estamos falando em 20 litros, 2 kg de ureia, em 10 litros, 1 kg de ureia e 1 litro, 100 gramas de ureia. Se a gente estivesse falando aqui em 200 litros, né, um tanque, um pulverizador, 20 quilos de ureia, tá? Será que vale a pena eu aplicar a ureia diluída em água via folha para fornecer nitrogênio? Prestem atenção aqui, eu estou falando fornecer nitrogênio para a cultura agrícola. Existem situações que a gente vai abordar mais para frente que pode sim ser utilizada, mas eu estou falando em fornecimento nutricional do nutriente nitrogênio, que é importante para quê? Fotossíntese, ele é fundamental, formação de aminoácidos, né, de proteínas, então você vai ter leguminosas com alto teor de proteína, como é o caso da cultura da soja, que precisa de muito nitrogênio. Mas quando a gente vai fazer as contas de quanto a cultura precisa e quanto que você consegue fornecer via ureia, vocês vão ver que não é tão interessante, tá? Eu já vou fazer umas continhas para vocês aqui. Com a adubação, como eu falei, quase nunca vai compensar. Vamos imaginar uma dose alta aqui diluída de 10%, vai se aplicar muito pouco nitrogênio. Se a gente for pegar uma calda de pulverização de 150 litros por hectare, com 10% de concentração de ureia, eu estou falando de 15 quilos por hectare de ureia. Agora, eu posso converter em nitrogênio. Se você for pegar 15 quilos de ureia, eu tenho 45% de nitrogênio na ureia. Então, eu estou aplicando 6,75 quilos por hectare de nitrogênio. Essa dose é muito baixa. Vamos pegar o milho aqui para produzir umas 8 toneladas por hectare em 130 sacos, mais ou menos, 120, 140 sacos. Para vocês terem uma ideia, é necessário, mais ou menos, dependendo da condição, de 120 até uns 150 quilos de nitrogênio. Então, nessa condição, eu não estou aplicando nem 10% do que o milho precisa para essa produtividade potencial. Por isso que eu posso ter a folha mais verde, eu posso ter um aspecto visual até melhorado com a pulverização da ureia, porém em produtividade isso não vai ser significativo. Ah, mas eu apliquei e parece que produziu bem. Pode ter certeza, se tivesse aplicado ureia granulada, produziria muito melhor. Às vezes eu falo isso para algumas pessoas que vêm nos procurar, dizem assim, mas eu produzi bem sem jogar adubo. Mas eu produzi bem jogando só ureia via foliar, ou só utilizando fertilizante via foliar. E aí eu falo, olha, se você tivesse utilizado granulado, fizesse uma adubação equilibrada via solo, você tinha produzido às vezes 50% mais. Sempre dobrado a produtividade, a gente já viu isso acontecer várias vezes. Produtor que tinha ali produzia 80, 100 sacos de milho e ele achava que estava bom já por hectare. E ele passa depois a produzir com uma adubação equilibrada 180 a 200 sacos. E ele fala, pois é, eu não estava produzindo bem. Porque ele não tinha um parâmetro de comparação. Então ele se comparava apenas com o ano anterior. Então o ano anterior eu fiz da mesma maneira, esse ano eu fiz da mesma maneira e eu estou na faixa de 80, 100 sacos e eu acho que eu estou produzindo bem. Mas hoje nós temos potencial genético em muitas regiões do Brasil, e muitos híbridos de milho também, para produzir 180, 200 sacos por hectare. Então isso aqui é uma coisa que a gente tem que começar a introduzir cada vez mais, é algo que a gente está falando cada vez mais, tanto os agrônomos aqui que fazem alguns dos nossos treinamentos, eles começam a difundir isso cada vez mais regionalmente também, para a gente ter essa consciência. Se é engenheiro agrônomo, tem que trabalhar com número, tem que trabalhar com dados também, tem que fazer experimento, tem que ir atrás das informações, trazer as melhores informações possíveis para os produtores, para essa agricultura da nova era, essa agricultura mais moderna. E aí, olha só, pessoal, essa tabela é muito interessante. Eu tenho produtividade de milho, 60, 80, 100, 120 sacos por hectare, e quantos quilos por hectare dos diferentes nutrientes eu preciso, tanto de extração, tudo que a planta tira do solo, de nutriente, e exportação, tudo que eu vendo via grão, ou, nesse caso é grão, mas se fosse planta inteira numa silagem, seria uma exportação muito maior ainda.
Nitrogênio, só para a gente ter uma ideia, a 120 sacos por hectare, olha só, eu exporto cerca de 114 quilos de nitrogênio. E eu extraio a extração 180, por isso que eu tenho uma faixa de trabalho dependendo da produtividade que a gente vai alcançar. E outra coisa, matéria orgânica é uma reserva de nitrogênio. Se estima que a cada 1% de matéria orgânica eu tenho a liberação por ano de cerca de 20 quilos por hectare ano. Eu estou falando ali de uma área de 3% de matéria orgânica que vai liberar para o meu sistema 60 quilos de nitrogênio, mais ou menos. Tem outras fontes também de entrada de nitrogênio, como é o caso, por exemplo, das leguminosas. Então, se você trabalha com uma ervilhaca, uma crotalária, uma mucuna preta, uma mucuna cinza, labilab... Tem várias espécies de cobertura que podem aportar nitrogênio também para o teu sistema, além da matéria orgânica, né, que fazem a fixação biológica. A soja vai fazer isso, o feijão vai fazer isso também. Então ele vai aportar bastante N. Você vai pegar uma crotalária ali, dependendo da espécie e da condição de plantio, um aporte de 80 até 180 quilos de nitrogênio. Então a gente tem como trabalhar com essas informações também para reduzir a adubação nitrogenada via ureia e fazer uma adubação mais equilibrada, mais econômica para alta produtividade. Agora não adianta eu chegar aqui para vocês e falar que vamos diluir ureia em água, vamos pulverizar e vamos resolver o problema. Vamos conseguir uma alta produtividade. A gente não está nessa era da agricultura. O Brasil hoje compete com os Estados Unidos, compete com a Europa. E a gente tem que ser cada vez mais produtivo para ser sustentável também do ponto de vista econômico. Todas as propriedades que a gente trabalha aqui na consultoria, um ponto forte que nós trabalhamos é a questão de sustentabilidade econômica, você conseguir ficar vários anos na atividade, porque às vezes você faz um investimento que não poderia fazer, um investimento equivocado em alguma semente ou em algum fertilizante e acaba tendo prejuízo, então não é isso que a gente busca. Então, quando que a gente pode utilizar a ureia via folha? Preste atenção aqui, pessoal, existem situações sim que a gente acaba recomendando. Em situações de baixíssima demanda de nitrogênio, quando não se pode aplicar via solo. Existem culturas específicas também com baixa necessidade de N que pode ser aportado dessa maneira. Na necessidade de nitrogênio na seca, sem irrigação, então deu um período de seca, a planta ela tá mais um desenvolvimento mais fraco e a gente quer dar um gás a mais para ela, podemos dizer assim. Depois que choveu, eu posso entrar com nitrogênio via folha para dar essa oxigenação. O nitrogênio vai ajudar na abertura e fechamento estomático, translocação também ali dentro da planta, absorção de outros micronutrientes via folha. Pode ser utilizado nessa situação de recuperação de eventos de estresse. Para culturas sensíveis como folhosas, eu posso utilizar para aquelas culturas onde o aspecto visual é importante. Então, folhosas tem uma folha mais verde, mais bonita, mais viçosa, podemos dizer assim. Eu posso utilizar no milho verde também para ficar mais verde, mais bonito, menos aquela coloração palha, mais uma coloração verde intenso. Então, em pastagem, isso é utilizado também. Dia de campo, para quem não sabe, nos dias de campo, em pastagem, em milho, o que o pessoal faz? Os 3, 4 dias antes do dia de campo, o agrônomo vai lá, dilui uns 10% de ureia e pulveriza. Aquela lavoura vai ficar viçosa que tá louco. Não quer dizer necessariamente que vai produzir mais, mas ela vai ficar muito verde, muito bonita. Agora, para produzir mais, de fato, eu preciso de uma adubação de solo bem equilibrada. E outra coisa, em tempos pós-estresse. E também fitotoxidez de herbicida. Então, fitotoxidez de outros produtos, como é o caso de herbicida. Eu posso utilizar em situação de estresse de granizo, em situação de estresse de seca, mas é uma questão de avaliação. Então, eu trouxe para vocês uma perspectiva aqui da ureia. Então, se tu estava pensando em fornecer o nitrogênio para a tua cultura agrícola, seja milho, seja feijão, seja qualquer uma outra, nutricionalmente pensando, esqueça essa ideia. Vocês viram que é muito pouco quantidade de N que a gente consegue colocar. Eu teria que toda semana estar colocando um monte de nitrogênio diluído em água para conseguir suprir a demanda das minhas culturas agrícolas. Eu consigo tranquilamente trabalhar com os fertilizantes granulados, eu vou conseguir ter melhor eficiência, vai ser mais fácil de aplicar também, e eu consigo um excelente resultado quando bem aplicado na dose correta e na época correta também, beleza? Se você estiver precisando da nossa consultoria agrícola, trabalhar junto conosco, aqui abaixo tem o link do nosso WhatsApp, você pode clicar ali, você pode nos mandar a sua análise de solo, e aí a gente pode trabalhar junto também,
ajudando você a produzir mais e também essa parte de sustentabilidade econômica do investimento que você tem nas suas áreas. Combinado? Um forte abraço para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Até uma próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus e até mais.